Fala aí, galerinha, tamo junto novamente. Agora a gente vai para o vídeo 3, aula número 3, multiplicação e divisão de radicais, tá certo? Assunto tranquilo também. É mais fácil, na minha opinião, do que a adição, do que a subtração, porque aqui já não vai envolver aquela parte de ter que simplificar a raiz para fazer. É um pouco mais tranquilo, tá? Mas tem que ficar muito atento, porque tem a regrinha também. Qual é a regrinha que a gente começa observando aqui? Então, ó, multiplicação e divisão de radicais. Só podemos realizar essas operações quando os índices dos radicais forem iguais. Pessoal, ou seja, a gente só pode fazer ó, quando esses caras aqui ó, forem os mesmos, tá? Então, se for raiz quadrada, eu posso fazer com qualquer outra raiz quadrada. Se for raiz cúbica, eu posso fazer com qualquer outra raiz cúbica. Se for raiz 1000, eu só posso fazer com outra raiz 1000, tá? Isso serve para multiplicação ou para divisão, ó. Raiz cúbica aqui só poderia fazer se fosse um cúbico aqui também embaixo. E na resposta, ó, seria uma raiz cúbica dos dois. Então, olha, já deu para entender, né? Olhando para a propriedade. Você vai estar separadinho, ó. Você pode escrever, já que eles têm o mesmo índice, como se fosse uma única raiz. Então, você multiplica junto. Na divisão a mesma coisa, se tiver separadinho, você pode fazer como uma única raiz e divide aí. Beleza? Vamos para alguns exemplos, vamos ver na prática. A gente tem um exemplo 1 aí, ó. Então, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 8. E vê que interessante, tá? Não é sempre que isso aí que eu vou mostrar agora acontece não, tá bom? Mas, em alguns casos sim, e esse caso aí, por particularmente, acontece e é muito massa. Por quê? Porque raiz de 2 não tem resultado, pessoal. Raiz não tem resultado exato, né? É um número irracional a raiz de 2. A mesma coisa com a raiz de 8. Trata-se de um número irracional. Então, a gente não conseguiria ter um resultado exato disso. Mas usando a propriedade, já que as duas estão se multiplicando e elas são raízes do mesmo índice, as duas são raízes quadradas, olha o que a gente pode fazer. A gente pode transformar a raiz de 2 vezes raiz de 8 como uma única raiz de 2 vezes 8, virando assim, ó, raiz de 16. E aí vem a mágica, a parte bonita. O que a gente não conseguia resolver antes e ter um resultado exato, agora a gente consegue, ó. Raiz de 16 vale 4. Vê que massa, tá? Então essa propriedade, ela além de ajudar a gente para resolver outras situações, até mesmo de simplificar os nossos problemas, ela vai servir para a gente fazer esse tipo de continha aí. Às vezes a gente tem algo que parece não vai dar muito certo, a gente consegue transformar em algo bonito, né? Feito aí, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 8, 4. Show de bola. Vamos para o próximo exemplo aí, ó. Mais um outro exemplo. A gente tem aí raiz quadrada de 18 sobre raiz quadrada de 2. Mais um exemplo onde a gente não tem resultado exato, pessoal. Nem raiz de 18 a gente tem de forma exata, nem raiz de 2. Ambos são números irracionais. Mas se você vê que eles têm o mesmo índice, já que as duas são quadradas, eu posso escrever elas assim, ó. Uma raiz grandona, tá? Onde a gente tem 18 sobre 2. E a gente sabe que 18 sobre 2 é 9. E a gente sabe que raiz de 9 é 3. Vê que coisa linda. Então a gente mais uma vez transformou algo que a gente não tinha como de resultado exato em um resultado muito bonito, muito tranquilo, um resultado inteiro aí, ó, número 3, certo? Vê o próximo exemplo que eu trouxe para vocês. O próximo exemplo aí ele traz uma mais para mostrar a regra, certo? Lembra que para realizar essa operação, nós precisamos ter índice de radicais iguais. O índice aqui, quando não aparece, é 2, é uma raiz quadrada. E o outro, a gente está vendo que é uma raiz cúbica. Então, o que, que a gente pode fazer aí? Nada, tá? O resultado dessa operação, pessoal, já está feito, é a própria conta. Já está o máximo simplificado, já foi resolvido. Então, raiz cúbica, raiz quadrada de 5 vezes raiz cúbica de 5 é raiz quadrada de 5 vezes raiz cúbica de 5. Tranquilo? Beleza? Então a gente começou aí só para mostrar as propriedades. Agora a gente vem para umas questões um pouco mais, assim, não mais complexas, mas que vão exigir um pouco mais do uso das propriedades e dos conhecimentos aí de radiciação, tá? Então, ó, coloquei aqui exercíciozinho que envolve, mais uma vez, figuras. A parte de geometria. Podia ser quadrado, podia ser triângulo, podia ser qualquer situação onde a gente tivesse radical, a gente ia conseguir utilizar essa regra aí, tá? No caso aqui da área, a gente vai calcular a área, a gente vai estar usando sempre multiplicação, tá? Em alguns momentos divisão. Se fosse perímetro, pessoal, que foi o que a gente viu lá no vídeo 2, na aula de adição, perímetro é a soma, tá? Então cuidado aí para não confundir as operações que você vai utilizar.
Calcule a área do retângulo abaixo. Então, a área de um retângulo, a gente tem por obrigação saber que a área de um retângulo é base vezes altura, tá? Então, a área de um retângulo, vou botar aqui em cima, ó, é base vezes altura. E como é que a gente faz isso, Vitor? Vamos embora. A área do retângulo aqui da letra A vai ser base 3 raiz de 3 vezes altura 2 raiz de 3, tá? Pessoal, eu coloquei um pontinho aqui, ó. Foi por questão de costume, tá? Mas isso aqui não precisa. 3 raiz de 3 é a mesma coisa de 3 vezes raiz de 3. Então isso aqui é tudo um pontinho, ó, entre eles, tá bom? Vamos lá. Resolvendo isso aí, a gente vai fazer o quê? Número com número. Então, 3 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. Número com número. 3 vezes 2, 6. E o raiz de 3 vezes raiz de 3, eu vou mostrar para vocês uma coisinha que eu sempre falo para os meus alunos, tá? Ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, isso aqui vai dar a raiz de 9, que é 3. Isso vai acontecer para qualquer raiz quadrada, pessoal. Qualquer raiz, na verdade. A raiz de um número, pelo próprio número, é o númerozinho que está dentro. Como assim, Vitor? Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Raiz de 5 vezes raiz de 5, 5. Raiz de 1000 vezes raiz de 1000, 1000. Raiz de 7 vezes raiz de 7, 7. Então aqui, ó, de forma bem fácil, raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Então ficou 6 vezes 3. Então nossa primeira questão aí, a nossa letra A área desse retângulo é de 18, tá bom? Se fosse em metros, metros quadrados. Se fosse em centímetros, centímetros quadrados. A área é sempre unidade de medida quadrada, tá? Próximo. Agora eu já coloquei uma situação onde a gente vai precisar de um pouco mais de atenção. Vou dar até um espaço aqui maior para a gente poder resolver, tá? Então, ó, a gente agora tem o seguinte. O nosso retângulo, nossa base e altura, aí são duas expressões. Então, primeiro de tudo, pessoal, coloca entre parênteses, tá? Base vezes altura. Sempre que você for realizar situação de expressão na multiplicação, coloque entre parênteses multiplicação, divisão e subtração. A única que não vai alterar o resultado se não tiver parênteses é a soma, tá? Então vamos embora. Multiplicando aqui, ó. Então eu vou fazer um chuveirinho, né? Que é a famosa distributiva. 6 vezes 4. Isso aqui vai dar 24. Tá? Vou colocar mais para cá um pouquinho, ó. 24. 6 vezes menos raiz de 7. Isso aí vai dar, mais com menos dá menos, 6 raiz de 7. Pessoal, é número e raiz. Eles não se multiplicam, tá? Então, eles só juntam. A multiplicação deles é você colar um no outro. 6 vezes raiz de 7, 6 raiz de 7. Aí, aqui agora, ó, 4, raiz de 7 vezes 4, mais com mais dá mais, 4 raiz de 7. E mais com menos é menos. Raiz de 7 vezes raiz de 7. Lembra do que a gente acabou de falar? Raiz de um número pelo próprio número é só o número. Então, é 7. Por quê, professor? Porque vai ficar assim, ó, raiz de 7 vezes raiz de 7. Raiz de 49. Raiz de 49 é 7. Então, a gente voltaria para o mesmo número, né? Beleza? Então, vamos lá. Mais uma vez, o que a gente já vem falando há um tempo. A gente vai fazer o que aí agora nessa questão? A gente vai fazer número com número e quem tem raiz com quem tem raiz. Então, ó, vai ficar aqui, ó, menos 6 raiz de 7 com mais 4 raiz de 7, repete sinal do maior que é o do 6, dá menos, tá bom? 6 menos 4, 2, então ficou 2 raiz de 7. E no outro, 24 menos 7. Então, 24 menos 7, a gente repete sinal do maior, certo? E subtrai. Ó, sinais diferentes, repete sinal do maior, que é o do 24, que dá mais. E 24 menos 7 dá... Cadê? 17. Eu me perdi um pouquinho aqui, porque eu estava conferindo. Eu estava achando que eu tinha errado o sinal aqui em cima, não, mas está tudo certo. Tá? Então, menos 2 raiz de 7, mais 17. Tranquilinho. Multiplicação aí, ó, fácil. Beleza? Agora, muita atenção. Veja que aqui na multiplicação a gente multiplica quem está fora com quem está fora, ou seja, o número com o número e raiz com a raiz, desde que
ela tenha o mesmo índice. Raiz quadrada só faz com raiz quadrada, raiz cúbica só faz com raiz cúbica. Certo? Agora eu trouxe uma questão aqui para vocês de divisão. Ó. Então, 30 raiz de 15 dividido por 3 raiz de 3. Eu, particularmente, prefiro ver isso aí como uma fração. Afinal, toda fração é uma divisão. Então, tá aqui, ó. Dividido por 3 raiz de 3. Vitor, o que, que eu vou fazer aqui? Pensa comigo. Ó, número com número. 30 por 3 dá para dividir. A gente sabe que 30 por 3 é 10. E raiz de 15 por raiz de 3, pessoal, tem aquela regrinha, tá? Ó, se eles estão separados, né? Um está no numerador, um no denominador, mas eles são raízes de índice iguais. A gente pode escrever assim, ó. Raiz de 15 sobre 3. Isso aqui seria a raiz de 5. Então, a gente vai ter 10 raiz de 5. Fácil, né? Belezinha? Usamos todas as propriedades, multiplicação, divisão, e a gente encontrou a questão aí, ó. Tranquilidade. Beleza? Então, ó, mais uma vez, pessoal, mais um vídeo concluído. A gente está no vídeo 3. Se você não acompanhou os outros vídeos, recomendo que você volte. Dê uma olhadinha aí no vídeo 1, no vídeo 2, para que você pegue o conhecimento todinho do assunto de radiciação. É um ciclo, tá? Complete o ciclo, veja todos os vídeos, tire suas dúvidas. Se tiver alguma dúvida ainda, quiser, pode deixar um comentário aí embaixo. Também deixa o like que vai ajudar, né? Agora tô youtuber, né? Tô nessa. Esse aí é meu perfil no Instagram, quem quiser também seguir lá, quem não me segue ainda. Beleza, pessoal? Tamo junto. E é isso aí. Até a próxima, tá?